Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 4º CIT, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Nós estamos aqui com nossos convidados hoje e o nosso tema vai ser Contribuições Tecnológicas dos Avanços Científicos para um Pré-Natal e Parto Humanizado. Meu nome é Vivialine Preto, sou docente do curso de enfermagem, sou enfermeira, formada na USP de Ribeirão Preto, onde eu tenho mestrado, doutorado e sou professora do Unisalesiano desde 2007. Estou aqui com a minha colega de profissão, também docente, a professora Andressa, também enfermeira, né, graduada e pós-graduada na FAMERP, professora no Unisalesiano também desde 2007. E a gente sabe que a obstetrícia, né, é uma das áreas muito procuradas pelos acadêmicos de enfermagem. Pelo fascínio, né, que essa área exerce, pela importância que essa área tem quando a gente fala do binômio mãe e filho, pela própria autonomia profissional que os enfermeiros têm nessa área. Então, é uma área de muito interesse e isso faz com que nós estejamos todos dispostos aí hoje a conversar um pouquinho, então, sobre o desenvolvimento da tecnologia nessa área aí do pré-natal e do parto. Estamos reunidos aqui para um bate-papo sobre a importância de uma assistência humanizada, né, para gestação e puerpério. E temos a honra de receber 3 enfermeiros obstetras que foram nossos alunos, né? A enfermeira Aline Carvalho, o enfermeiro Daniel de Souza Cunha e a enfermeira Fernanda Chinaglia. Eu vou solicitar que ele se apresente um pouquinho para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Olá, eu sou a enfermeira Fernanda Chinaglia, sou formada aqui no Unisalesiano em 2012, sou pós-graduada especialista em saúde pública, em estratégia de saúde da família, tenho especialização em obstetrícia e neonatal desde 2022, me formei em 2022 na especialidade, atuo há 12 anos na estratégia de saúde da família, sou coordenadora de equipe, faço a parte de pré-natal, puerpério e assistência do neonato. Olá, eu sou o Daniel Cunha, também sou aluno aqui do Salesiano, me formei aqui em 2007. Já fui professor aqui do curso de medicina também e é muito bom estar aqui novamente falando com vocês. Eu sou especialista em obstetrícia pela FAMERP, especialista em administração hospitalar pela Santa Casa de São Paulo, docência pelo Unisalesiano e estou aqui para falar um pouquinho com vocês. Eu sou a Aline, sou ex-aluna do Salesiano, formada em 2010 no Salesiano, formada em 2013 em obstetrícia pela FAMERP de Rio Preto. Atuo na assistência ao parto, pré-natal, pós-parto, amamentação, já desde 2018. Já atuei na atenção básica também, na elaboração de pré-natal e assistência à saúde da família. E agora estou só na assistência ao parto, pré-natal e puerpério. Legal, pessoal. Estão sabendo a vasta experiência que vocês têm na área. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para nós, né, sobre esse avanço, né, o que esse avanço da tecnologia não invasiva tem ajudado, tanto no pré-natal quanto no parto humanizado também. Bom, vou começar a falar pelo pré-natal, né? Então, a tecnologia não invasiva, ela ajuda o pré-natal porque é no pré-natal que a gente prepara a mulher para o parto. Né? Então, a tecnologia ela não vem sendo utilizada somente no momento do parto. Porque se a gente não preparar essa mulher durante o pré-natal para o parto, às vezes só a aplicação da não farmacologia no parto não é suficiente para melhorar e para fornecer para essa mulher uma experiência boa para ela, para o bebê e para uma família inteira. Então, durante o pré-natal, a gente já começa a dar informações a respeito de como manter uma alimentação, de como a alimentação, como o uso dos aromas, como o uso do relaxamento, do conhecimento do próprio corpo, do conhecimento de toda a transformação que ela vai ter durante o pré-natal, como que isso vai ajudar ela a não precisar de, às vezes, uma medicação, às vezes não precisar de um procedimento desnecessário no momento do parto. Então, no pré-natal, a gente já começa a ofertar medidas que são a atividade física, principalmente, o uso de formas em que causam um melhor bem-estar na gestante. Então, às vezes, uma atividade que ela gosta, a gente sempre incentiva para que lá no momento do parto ela chegue com mais confiança, mais relaxada, para que não precise
de tecnologias que sejam invasivas ou procedimentos que sejam desnecessários. Eu acho que a gente só consegue ter uma dimensão do tanto que a tecnologia no pré-natal e no parto vem evoluindo de quando a gente fala com pessoas mais antigas, né? Esses tempos eu estava conversando com a minha avó, né? Ela falou assim, não, filha, não fiz nenhum ultrassom, descobri quando nasceu, né? O sexo. E aí, quando eu entrei em trabalho de parto, seu avô não queria ir chamar a parteira. E aí, quando a parteira chegou, já tinha nascido. Então, a tecnologia envolve todo esse percurso, né? Que nem quando ela falou que quando meu avô foi chamar a parteira, ele foi de bicicleta na chuva. Então, hoje você não vai mais, você vai de carro, não vai chamar a parteira vem até você, né? Então, a gente tem vários tipos de tecnologia que a gente nem faz ideia, que não é específica, às vezes, do pré-natal, parto, puerpério, envolvida nisso tudo, né? Esses tempos atrás, uma gestante veio para mim e falou assim, Aline, parece que vai ter um boom aí, que não vai ter mais internet, celular, vai ter um apagão. E aí, como é que a gente faz? Eu falei, eu não passo o endereço da minha casa, você não vai me buscar em casa. Então, já tem, né? A gente tem vários tipos de tecnologia envolvida na nossa assistência, que a gente, às vezes, nem faz ideia, que faz parte do nosso cotidiano. Então, a gente passa batida que a gente nem faz ideia do que realmente a gente usa. Durante o atendimento, eu atendo mais parto, né? Eu atendo pré-natal. Mas uma tecnologia que eu uso, assim, do começo ao fim é o WhatsApp. Celular. Né? A gente usa muito o celular por conta de se comunicar. Às vezes, a paciente, a gente consegue identificar quanto de dilatação a paciente tem sem examinar ela, pela forma que ela fala no áudio do WhatsApp. Né? Então, a gente vai acostumando e você aprende a utilizar. Além da tecnologia do celular, as questões de ultrassom, né? Cardiotoco, para ver a frequência cardíaca, movimentação fetal, né? A ausculta fetal com sonar. O próprio sonar, né? Que antes era com pinar, sim, né? Então, não era tão preciso, você tinha que contar. Hoje a gente tem sonar que manda o traçado por via Bluetooth para o celular, para as pessoas poderem analisarem a distância. Então, é uma coisa que a gente mal tinha antigamente, né? Tem ultrassom portátil que você consegue colocar na barriga da paciente e ver a posição no do celular. feto, você não consegue identificar na manobra. Então, assim, tem evoluído muito, né? Para coisas muito boas, né? E até essa tecnologia você conseguir tirar de dentro do hospital para colocar na casa da paciente, né? Então, hoje um ultrassom portátil você consegue levar na casa da paciente, você não precisa de deslocar ela até o hospital, você não precisa de deslocar que é uma ela coisa até que a tecnologia ajuda até no nosso retrocesso, né? Que antigamente paria em casa sem tecnologia nenhuma. Hoje você pode ter uma assistência aqui em Araçatuba a gente tem assistência ao parto no domicílio, né? E encaminha para o hospital em momento oportuno, mas com o auxílio da tecnologia facilita esse processo do que era antigamente, né? Que não tinha acesso a nada. Isso que eu queria até perguntar para vocês. A gente tem visto um crescente aumento de interesse das mulheres, né? Com o avanço da ciência e com o avanço também, a própria tecnologia contribui para o aumento da informação, para a melhoria da informação. Então, hoje nós temos muito mais mulheres com a consciência de que o parto normal é muito melhor, né, do que uma cesárea. Claro que a cesárea tem as indicações necessárias, mas o parto normal é muito melhor para a mãe e para o bebê, né? E aí a gente tem visto esse aumento do interesse das mulheres pelo parto normal, inclusive pelo parto normal domiciliar. Como que vocês veem essa contribuição da tecnologia para esse parto domiciliar ser mais seguro? As pacientes chegam para mim, por exemplo, com um certo questionamento assim, Aline, às vezes teve uma cesárea do primeiro filho. Eu não ouvi falar sobre parto, né? Não foi me dado essa opção, né? Então, eu estava grávida, o médico falou, a cesárea vai ser tal dia, e a gente foi indo, né? Então, não foi me dada essa opção. Então, hoje, com a fácil divulgação de informação que a gente encontra nas redes sociais, Instagram, que a tecnologia propõe isso para as pessoas, é mais de fácil acesso às informações sobre a via de parto, né? E às vezes as pessoas pensam que o parto natural humanizado é um retrocesso, né? Mas não é um avanço, porque cada vez menos indica-se procedimentos cirúrgicos de alta complexidade para pessoas que não necessitam dele, né? Eu sempre comparo assim, uma cesárea desnecessária com uma cirurgia de vesícula que a pessoa não tem nenhum problema. Então, chega no médico e fala, eu quero tirar minha vesícula porque eu quero. Ninguém vai fazer, né? Mas uma cesárea desnecessária acontece muitas vezes. Então, as pessoas têm procurado cada vez mais a assistência domiciliar para assistência ao parto,
e ficar mais longe do hospital o máximo de tempo possível, né? Acredito que a pandemia também ressaltou um pouco isso, né? Porque o hospital, ele... Querendo ou não, a gente não tem maternidade em Araçatuba, né? Querendo ou não, o hospital, ele passa a ideia para as pessoas de doença, né? Não de ser um lugar de nascimento, um acontecimento familiar. Ele passa uma impressão de um lugar que vai procurar coisas ruins. Então, as pessoas têm esperado ficar mais em casa, mesmo no trabalho de parto, mantendo esse vínculo com a família, filhos, às vezes avós junto, e mais tardiamente para o hospital. E a tecnologia, é como o Daniel falou, né? As minhas gestantes no WhatsApp, a Aline, a dor aumentou. Então me descreve a dor por áudio. Me manda um áudio falando como é que tá a dor. Ai, não quero mandar áudio. Não, mandar áudio? Então vou ligar. Aí a gente liga, escuta a voz da paciente. Não, acho que já dá para ir. Então a gente vai ficando... imagina só, né? Se não tivesse celular, ia buscar a gente em casa, né? Sim. Aí você não sabia nem como ele tá. Então, a tecnologia... Para isso também é muito benéfica, né? O sonar, hoje ele dá o som, né? O visor dá a quantidade de batimento cardíaco do bebê. E esses agora, que eu tô doida para ter um, que é o que dá o traçado, né? Manda o traçado para outro profissional, para você tirar dúvida. Olha, o que você acha? Tá bom, não tá? O que a gente pode agregar aqui, que não pode? Posso ficar mais tempo em casa? Não posso. Então, uma das coisas que vem evoluindo para a tecnologia do trabalho de parto, que pode ajudar e auxiliar a gente a intervir menos e fazer com que essa mulher fique mais longe do hospital. A tecnologia, essa questão do parto em casa, né, do parto domiciliar, ele é possível com segurança por conta da tecnologia também, né? A gente, com o tempo, né, que vai se passando de formação, né, de atendimento com o paciente, eu até agora atendi mais ou menos umas 2.500 pacientes. Então, com o tempo, você vai pegando a prática, né? Muitas vezes você coloca a mão, você sabe, mas hoje você não atende só com a mão, né? Você quer colocar a tecnologia ali, ver se realmente está seguro para ficar em casa, né? Então, quando a paciente fala, vou ter um parto domiciliar, antes a gente falava, meu Deus, que loucura ter um parto domiciliar, né? Sendo que antes todo mundo nascia em casa, né? Então, é seguro sem tecnologia. Hoje, pois é, mas é seguro hoje por conta das tecnologias também, né? Bons profissionais com boas tecnologias. A tecnologia, se bem aplicada, né? Porque a tecnologia em excesso ela é prejudicial, ela não beneficia a paciente. Ultrassom demais não é bom, cardiotoco de 4 em 4 horas, não existe isso se não houver uma indicação correta, né? Então, o profissional tem que saber utilizar a tecnologia, senão ele causa um procedimento desnecessário para o paciente por conta da tecnologia. O cardiotoco salva vidas e ajuda a gente a definir condutas no trabalho de parto. Mas, por exemplo, tem estudos que dizem que uma gestante de baixo risco, em trabalho de parto, ela não precisa de nenhum cardiotoco até o bebê nascer. Só a ausculta com sonar é o suficiente. Então, é isso, a gente entra no excesso de tecnologia. Talvez, se eu fizer um cardiotoco, eu possa ter uma definição de conduta totalmente errada, porque eu usei demais. Não precisava. Eu acho que o parto domiciliar, as pacientes ainda... Eu trabalho com o SUS, né? Então, as pacientes ainda têm um pouco de receio, porque é realmente isso que a Aline falou. Elas pensam assim, mas a gente vai retroceder, né? Meus avós pariam em casa. Como que eu agora, tantos anos depois, vou parir em casa? E, na verdade, é justamente o contrário, né? É o avanço, é a tecnologia, o conhecimento que possibilita que a gente faça um parto seguro no domicílio, que a gente vá ao hospital ou à maternidade somente quando necessário e não desnecessariamente. Eu sempre oriento as minhas pacientes que a cesárea, ela salva vidas que precisam ser salvas. E ponto, né? A cesárea, ela não era para ser uma escolha, porque a gente deveria entender que a primeira escolha é sempre o mais normal, o mais natural, o mais fisiológico possível. Né? Então, procedimentos desnecessários numa cesárea, a gente tem que pensar realmente, é uma cirurgia que envolve anestesia, que envolve recuperação pós-anestésica, que envolve risco de contaminação, risco de infecção, envolve tudo isso. Então, não era para ser a primeira escolha, era para ser uma opção para salvar a vida da mãe uma indicação, mãe, né? Exatamente, era para ser uma indicação, uma necessidade, mas não era para ser a primeira escolha de atendimento, porque é um procedimento desnecessário muitas vezes. E as taxas de cesárea no Brasil são assustadoras, né, gente? Araçatuba é a terceira no estado, com maior índice de cesárea. A gente era a segunda, aí nós perdemos para Rio Preto, e Rio Preto ultrapassou a gente, está em segundo lugar. Meu Deus, né?
Eu acho que o mais triste dessa parte é a gente escuta muito as gestantes falando assim, elas vêm para nós e elas procuram assim, Fernanda, me indica um médico que faz parto normal? E aí a gente fica assim, oi? Faz. Como assim? Né? Qualquer Porque, um. na verdade, todos deveriam fazer. A gente tem um grupo muito restrito de profissionais que hoje aceitam aguardar, esperar o tempo para evoluir para um parto normal. Na verdade, esse né? termo faz o parto normal, eu sou bem arredia com esse Sim. termo, né? Porque a gente não faz, né? A gente assiste a mulher A gente parir. assiste, né? E a gente garante que esse processo seja seguro, né? Então, a tecnologia está aí para isso, para garantir, para a gente dar o respaldo que essa mulher está segura, que esse bebê está seguro. E quando não estiver mais seguro, a gente ter aonde socorrer, aonde levar ela para ficar seguro, que seria o hospital. Eu já tive o prazer de acompanhar alguns partos domiciliares como enfermeira convidada, ou da família, ou de uma equipe. E eu confesso que eu fiquei abismada com a tecnologia que é levada para dentro da casa da paciente, né? Eu já acompanhei partos, inclusive quando fazia estágio da pós e no Salesiano, que tinham menos assistência do que tinha essa do domicílio, né? Então, com dois profissionais de enfermagem, né? Um para cada, um para a mãe, um para o bebê, né? Torpedo de oxigênio, ambu, toda a tecnologia que precisar tá ali, né? E às vezes a gente já sabe que no Brasil a gente tem uma saúde às vezes escassa, principalmente no SUS, e que às vezes pode ser que essa mulher precise de alguma coisa como para um pós-parto imediato ali que não tem acesso. E no parto domiciliar, muito possivelmente não vai deixar de ter. Se for uma equipe bem assistida, né? Que a mulher está bem assistida, ela vai ter acesso a tudo dentro do domicílio, né? Então, não é porque é domiciliar que deixa de ser seguro, né? Às vezes ela está mais segura do que propriamente dentro do hospital. Eu acho que a cesárea, ela pode ser uma opção, uma escolha, né? Mas eu acho que ela tem que ser uma escolha consciente, né? Eu sou mega a favor do parto normal, desde que ele seja seguro, né? A gente não pode expor as pacientes em risco, né? A tecnologia está aí para isso, para que a gente não exponha as pacientes em risco, né? Com o nosso conhecimento e a tecnologia. A paciente, eu já atendi paciente que fez o pré-natal bem feito, passou comigo, passou com o médico, e ela falou, eu sei de todas as questões, eu aprendi tudo, mas eu ainda escolho a cesárea. É uma opção Ótimo. dela, né? É uma opção Bem dela, ela vai informada, confiante né? que ela quer a cesárea, né? A cesárea o corpo é da mulher, né? A mulher tem o poder sobre o corpo dela, né? Então, assim, que não seja a gente que diga para ela, não, você tem que fazer o parto normal. Não, você tem que fazer cesárea. Ela pode escolher, se ela for bem informada. Hoje, eu estava olhando lá no Instagram, né? Eu recebo muitas pacientes através do Instagram, que é uma tecnologia, né? E 70% das pessoas que veem meu Instagram são mulheres. E elas buscam lá informações sobre o parto, porque eu posto informações sobre o parto, inclusive tecnologias, né? Como fazer o controle do diabetes, né? Que é através da tecnologia. Controle do peso, qual balança você mais seguro para você utilizar, pressão. Então, muitos buscam informação, né? O que antes não tinha. Antes você não conseguia abrir o Instagram, abrir o YouTube e ver lá. Hoje você abre e você assiste um parto normal, né? E aí a paciente, ela tem condição de escolher. Se ela livro procurar... fica velho em um mês, né? Justamente. Publica o livro em um mês, as informações Mudou. que estavam lá, Atualizou. infelizmente, não conta mais. Então, eu acho que a paciente bem orientada, né? Ela tem condições de escolher o que ela acha que é melhor para ela. E falando assim da informação, da tecnologia, né, a gente percebe os mitos do parto ainda, em torno do parto, né? Então, é interessante quando a gente olha... O que eu percebo muitas vezes na fala das mulheres é que elas não têm medo do parto normal em si, elas têm medo de um parto normal violento. Eu sempre falo que o tabu do parto normal não é o parto, é a assistência. Exatamente. Então, uma assistência ruim fez o parto levar um nome que ele não tem, né? Então, uma pessoa que teve um parto humanizado, um parto respeitoso, onde os limites dela foram respeitados, onde a escolha dela, mesmo que eu queria parto normal, a partir daqui eu não quero mais, tá tudo bem, ela é respeitada para isso, sem julgamentos, ela não fala mal do parto, né? Agora, uma pessoa que teve uma assistência ruim, que ela foi um parto violento, com uma assistência inadequada, o parto vai levar o nome. Mas quem realmente é o vilão da história é a assistência. Os alunos na sala de aula, eles ficam impressionados, às vezes, por isso que eu falo dos mitos, né? Então, quando você fala assim, a maca, por exemplo, aquela posição que a gente tem para o parto normal, que durante anos
né, era indicada como você vai ter filho nessa posição. Acabou. Uma posição boa para quem recebia o bebê, né? Só. Recebe o bebê na mão, né? É. Porque pro parto em si, a questão, por exemplo, de não poder comer, de ter que ficar horas e horas em jejum, de não poder andar, ter que ficar deitada. Aí você percebe que, nossa, mas pode, né? Então, tem muitos que até prevalece até hoje, circular de cordão, né? O cordão tá enrolado no pescoço do bebê. Cesárea salvou meu bebê porque o cordão tava enrolado. Exatamente. E aí a gente tem o excesso da tecnologia, né? Então, imagine que antigamente, lá na minha avó, que o meu avô foi buscar a parteira, não sabia se o cordão tava enrolado. E o que mudava, né? Eu sempre falo assim para as pessoas, às vezes, a mulher chega no consultório, às vezes, doida pra parir, né? E o marido, ai, pra que isso, normalmente? Ai, por que não faz cesárea? Aí, normalmente, eles falam assim, Aline, pra que tanta coisa, né? Minha avó pariu. Aí eu falo assim, ó, você já tá contra com o parto normal, então você já tá indo contra o que você tá acreditando. Que se sua avó pariu, a sua mulher é capaz, né? Então, pode ser uma via de parto boa. E aí, eu falo assim, vamos pensar lá na época das cavernas. Nascia mais ou morria mais, né? Nós estamos aqui como humanidade para provar que nascia muito mais. Então, as bisas tinham aí 12, 13 filhos. Aí, a minha avó conta essa história. 2 morreu de mal olhado. Né? Não foi no parto. Morreu de mal olhado, que era tétano antigamente, né? Porque era 7 dias, botava a moeda no umbigo e tal, e era tétano. Então, nascia-se muito mais. E nascia-se de parto normal, sem tecnologia. Hoje, a tecnologia pode ajudar muito a gente, mas usada em excesso, ela causa um mal danado. Que nem num ultrassom. O que adianta o médico do ultrassom falar para o paciente que o cordão está enrolado 3 vezes no pescoço? Não muda nada o desfecho do parto. Para parto, isso não muda nada. Porque, gente, esse mito é tão, né? Parece que virou uma... Olha, o cordão tá com circular de cordão, vai ter que ser cesárea. Exatamente. E tem que ser cesárea agora, não dá para esperar. Né? Não, eu tenho paciente que chega no consultório e fala assim, no meu primeiro filho foi de emergência. Eu fui pro consultório, aí o médico falou, não, vai ter que operar. Aí eu fui, internei, aí no outro dia ele foi e fez a cesárea. Eu falei, mas não era emergência? Foi no outro dia, né? Então, você vê que... às vezes, a falta de informação para a escolha daquela pessoa, faltou alguma coisa ali, né? Falta alguma peça para encaixar. Então, entra no que o Daniel disse. Quando você faz uma escolha consciente daquilo que você está escolhendo, né? Então, eu sei de tudo. Eu sei dos prós e dos contras. Eu posso escolher... É ótimo, né? Agora, quando não é me dada opção, quando eu tenho que fazer aquilo, porque é o único que tem, aí a gente cai num descaso e na falta de humanização completa, né? Que é a falta de informação, acho que é a pior jeito de desumanização que existe na assistência, né? Em qualquer assistência. Eu já tive pacientes que me ligaram, assim, tava com parto normal, né? Previsto, e aí me ligou desesperada. Daniel, eu acabei de sair de ultrassom, deu isso. Eu falo, me manda o laudo. Não me deu o laudo, só me falou. Falou, então pede o laudo, eu quero ver o laudo. E no laudo não estava escrito isso. O que foi falado. Então, assim, a tecnologia ela é muito boa, se usada devidamente. Né? Não para engano, não para... Né? Ela tem que ser uma orientação, uma segurança para o paciente, né? E para o bebê. Então, vamos para quem está assistindo nós, né, pessoal? Então, circular de cordão não é indicação, salvo alguns casos específicos, né? Mas, de maneira geral... a gente só vai saber se isso é um problema no parto, né? Só no momento. Lá no trabalho de parto, a gente pode saber se isso vai ser um problema ou não. Agora, antes, não tem como. Você falou da questão da posição, né? Da posição de nascer. Tem paciente que prefere ficar deitada, mas a maioria quer levantar, né? E a tecnologia está presente até nisso, que hoje uma cama de parto, ela faz tudo. Faz tudo. Né? Ela deita, ela levanta, ela vira, ela faz a barrinha tudo. para ela segurar ali. Tudo. Sentado. Então, até isso ajuda. E tem mulher que não quer essa cama, que é o chão. Que é o chão, tem mulher Nossa, que quer o chão. a minha cunhada foi isso, né? A primeira filha dela foi cesárea, né, por uma emergência, e a segunda foi parto normal, mas aqueles partos que chegou, o médico viu, né, estava tendo um pouquinho de contração, ela foi para uma consulta de rotina, o médico falou, não, você está em trabalho de parto, vamos fazer parto normal. Né? E o dela foi o jeito que ela quis, foi na cadeirinha lá sentado, né, os profissionais abaixando, né, para fazer todo o cuidado em recepcionar a nenê, né, e assim, uma coisa linda de se ver, né, com o uso, né, ou a escolha dela, O respeito. né, o respeito, né, e depois a gente via todo mundo chorando, né, porque é bonito, é gratificante. Eu falo que o parto é quente, a cesárea é fria.
né? É um procedimento técnico, todo mundo faz igual, é sempre daquele mesmo jeito. Agora o parto é quente. Eu não atendi dinâmico, né? Eu não atendi tantos partos como o Daniel, né? Eu tenho uma média aí de 400, 500 assistências. Mas nenhum é igual ao outro. Nenhum. Né? Às vezes a paciente fala assim, oi Aline, é a fulana, não sei se você lembra de mim, lembro de todos, porque nunca é igual. Sempre tem um que tem uma característica específica. Então, isso pode ser uma coisa benéfica, que nem para mim isso é ótimo, mas é uma coisa que tira o profissional da zona de conforto, porque nenhum é igual. Sim. Então, eu preciso saber muitas variáveis, porque nunca vai ter igual. Estudo, né? É, exatamente. Então, por exemplo, aquela coisa de artigos velhos, né? Que é 1 centímetro por hora, né? Então, eu vou ficar pelo menos aí 10 horas. Eu tenho um paciente que teve a primeira dor 6 da manhã, 6h45, quando ele estava no colo. Né? Então, e quem é ela nesse estudo? Né? Aonde ela se enquadra? E coroa tem que nascer, né? E rompeu a bolsa, começa a correria, porque... E tá com 10 centímetros, tem que empurrar? Às vezes tá com 10 centímetros, ela não quer empurrar, não tá na hora ainda de empurrar. Então, as tecnologias vêm para isso, né? O Instagram, para mim, é a maior fonte de informação que a gente tem. É claro que a gente não deve confiar em tudo que a gente vê, mas dali a gente pode partir para conhecimentos específicos, né? Tem uma médica cientista em obstetrícia, né? A Melania Molin, que a gente acompanha no Instagram. E ela posta novidades de obstetrícia toda semana. Ela postou esses tempos atrás do AS, agora indicado para todas as gestantes fazer o uso do AS no pré-natal. Então, é o médico um profissional, médico, enfermeiro, enfim, que não está estudando assistência, mas está ali no Instagram, viu aquilo ali e fala, opa, eu preciso me atualizar. Eu preciso buscar. Eu preciso dar uma olhada, porque em todas, até ontem era só para quem tem pré-eclâmpsia, agora é para todo mundo, né? Então, alguma coisa mudou. Então, é uma tecnologia que traz para a gente informação que a gente não fazia ideia de que... E muda toda semana, né? Toda semana. Cálcio mudou... Uma informação muito rápida, né? Porque a informação, antigamente, ela chegava para nós com um delay imenso. Exatamente. Existia informação até publicar o livro, até publicar o artigo, chegava para nós. Hoje, pelo Instagram, a gente atualiza todo dia. Quando eu fiz obstetrícia, eu lembro que a minha maior alegria foi comprar um tratado de obstetrícia, assim, ó. Ele tem 300 páginas. Nossa! Gente, e eu paguei aquilo parcelado em 10 vezes, assim. Aí eu trato ele... Já foi lançado mais de 4, 5, depois que eu me formei. Aquilo lá, não está escrito lá, não usa mais para nada. Então, lança hoje, amanhã já é outra coisa. E a informação tá aí para isso. Mas a gente vê, eu não sei, eu vejo diariamente, né? A gente recebe pacientes onde existem alguns profissionais que essa informação não chega. E uma coisa importante que eu acho, além da informação chegar, é da informação confiável. Exatamente. Né? Baseada em pesquisa, baseada em evidência científica. Essa médica que eu tô falando, ela posta, né, as mudanças que tem, já posta o artigo para você ir lá e procurar, né? E ela não coloca artigo que não é randomizado, artigo confiável, né? Não é artigo que faz com 10 pessoas e fala, olha, isso aqui. É estudos confiáveis, assim, que mostram que a gente tem que mudar a conduta. Eu e a Aline, de obstetrícia, a gente é da mesma turma. Sim. A gente estudou junto a obstetrícia e, assim, a gente aprendia muita coisa no curso que hoje você fala, meu Deus, como que eu fazia isso? Nossa, a gente aprendeu a fazer epísio. Pois é. Hoje a gente não faz mais epísio. Não faz mais. Né? E eu tinha orgulho de fazer bem. Eu suturo muito bem uma epísio. Nossa, era a aula mais esperada do curso. Era o dia de aprender a fazer epísio, aprender a dar ponto. Através de estudos que a gente foi vendo que não é assim, né? Que não Na verdade, não isso. Vamos fazer aí. Exatamente. Não, hoje existe estudo a gente fica feliz de nunca fazer, né? Hoje existe estudo que fala que a epísio não é benéfica em nenhuma situação. Né? Em nenhuma. O bebê vai morrer, vamos fazer uma epísio. Não vai ajudar. Então, não vai mudar o cenário. Não muda o cenário. E aí a gente vê que, às vezes, os profissionais não recebem essa informação. A tecnologia não chega para eles, parece. Aí eu acho que a questão também é a nossa responsabilidade na formação. Porque, enquanto docentes, né, Andressa, eu me preocupo muito com isso. Porque o acadêmico, ele está ali na sala e ele precisa receber essa informação o mais atualizada possível. Se ele está tendo aula com uma pessoa, por exemplo, que ainda fala que a episiotomia tem que ser feita, que ainda fala sobre o uso de ocitocina rotineiro, né? Para qualquer um, todas as vezes. Então, isso aí, como que ele vai, lá na prática dele, exercer, né, esse avanço científico, esse conhecimento, se na cadeira acadêmica ele não está atualizado em relação a isso. Ele né? vai anos para se adaptar ao que é o correto, né? Como o Daniel estava falando, nós aprendemos muita coisa que hoje não se faz.
né? Então, muita coisa na nossa turma. Os estágios, eu lembro que a gente nos estágios, não tira ela do chuveiro, ela tem que deitar lá. Tem que deitar. E hoje a mulher tá no chuveiro, pega o campo, deixa vai ela nascer. Em jejum, deixa ela em jejum. Deixa ela em jejum, fez a tricotomia. Ai, tomou água. Não vai dar pra fazer, tomou água, comeu. Então, a gente precisa avançar, né? Então, se a tecnologia tá aí para contribuir, a gente precisa avançar, precisa mudar diariamente, senão... Eu ia te perguntar, Fer, no SUS, né? Porque a gente fala também dessa questão que a informação, a tecnologia contribui com o SUS, né? Ali no pré-natal, na rotina do pré-natal, você que está ali na unidade de saúde, você consegue perceber o avanço que a tecnologia oferece? Sim, eu acho que no SUS a gente tem um pouco menos de acesso a algumas tecnologias, mas tecnologias que são extremamente importantes para a condução do pré-natal da paciente, a gente tem disponível. Uma dessas tecnologias hoje aqui em Araçatuba é a realização dos exames laboratoriais dentro da unidade e o teste rápido. Então, as sorologias de hepatites, HIV e sífilis, a gente tem o teste rápido na unidade, a gente faz logo na abertura do pré-natal. Na primeira consulta. Na primeira consulta. A gente tem o teste rápido de gravidez hoje também na unidade. Então, a paciente chegou na unidade com queixa de atraso menstrual, com sinal de gestação, a gente já faz o teste rápido na hora. Deu positivo esse teste rápido, a gente não espera o de sangue, né, o beta-HCG, para poder iniciar esse pré-natal. Então, a gente já faz toda a primeira consulta, a orientação e já faz os testes rápidos. Os testes rápidos, eles ficam prontos na hora. São, dependendo da marca do teste, entre 20 e 30 minutos. E ele já determina uma conduta ali na primeira consulta. Então, dependendo da positividade de algum desses exames, a gente já consegue iniciar um tratamento o mais precoce possível. Isso acontece muito com a sífilis, né? Hoje no Brasil, a gente tem um aumento estrondoso de sífilis, tanto a sífilis adquirida, quanto a sífilis na gestação, quanto a sífilis congênita. Então, na primeira consulta, se esse teste rápido de sífilis positivar, a gente já inicia o tratamento o mais precoce possível ali na hora mesmo. Eu brinco com as pacientes que não tem nem opção. Não dá pra fugir. Positivou, é o positivo aqui, a receita da Bezetacil aqui. Então, a gente inicia na hora o tratamento pra gente já prevenir a contaminação desse bebê. Então, nesse avanço que a gente teve, porque esses testes, quando eu estava na faculdade, esses testes demoravam semanas para ficar prontos, né? A gente mandava para o laboratório, você dependia da gestante ir colher o exame, aí ela colhia. Se ela não colhia também, se ela não fosse buscar o resultado, a gente não ficava sabendo. Hoje não, hoje a gente tem essa tecnologia a favor da gestante e do binômio, né? Do bebê também. Então, a gente já faz o teste rápido e a cada 3 meses a gente repete, né? Então, ela faz o do primeiro trimestre, ela faz o do segundo e o do terceiro e depois ela vai fazer o pré-parto lá na maternidade. Mas, a qualquer momento também, como a gente tem essa tecnologia disponível na própria unidade, a qualquer momento que a gente perceber uma vulnerabilidade na gestante, a gestante procura a gente, olha, aconteceu tal coisa, a gente faz o teste rápido a qualquer momento durante o pré-natal. Então, é uma tecnologia que salvou muitos bebês de ficarem internados por conta da sífilis congênita e... Contrair a própria doença, a própria doença, exatamente. Então, é uma coisa que a gente já inicia ali no pré-natal e os exames laboratoriais também. Então, se a gente consegue colher o mais precoce possível ali no momento da abertura, a gente colhe. Senão, a gente já agenda para o próximo dia e a gestante não precisa de se deslocar até um laboratório para poder coletar esse exame. Esse exame, hoje a gente tem disponível o laboratório dentro da unidade mesmo. Então, a própria unidade fornece as guias, a própria unidade colhe esse exame, a gente armazena e a gente só envia para análise num laboratório. Então, facilitou muito o teste rápido. O teste rápido na porta da maternidade também é incrível, né? Sim. Porque ele protege a Golden Hour, porque a mulher, sem saber das doenças ali, ela não pode amamentar, né? Não pode ter o bebê no colo. E se ela... A gente não tinha isso antigamente, né? E quantas mulheres não amamentaram tendo doenças que não poderiam? Ou quantas mulheres não amamentaram porque tinham suspeita e não podia se confirmar, né? E demorava muito a sair o exame. Hoje, em 40 minutos antes do bebê nascer, já tem o resultado. Pode mamar, não pode mamar. E numa dessa tecnologia também que eles falavam a respeito do WhatsApp e do telefone, né? Dessa facilidade, hoje a gente tem um canal de comunicação com a Santa Casa, que é vinculado ao SUS, de que se por acaso acontecer alguma coisa, se a gestante der entrada na Santa Casa sem carteirinha de gestante, a própria Santa Casa tem um canal com a gente que
que entra em contato com a gente para saber Solicitando. Ai, dos que legal. exames, para saber como foi aquele pré-natal, para saber o que foi que aconteceu com aquela gestante, porque ela deu entrada, às vezes, sem a carteirinha da gestante ou com ausência de alguma coisa anotada na carteirinha, e eles têm esse canal com a gente. Quer dizer, se não tivesse essa tecnologia a favor, né, o próprio WhatsApp, o telefone mesmo, o celular, não saberia. Então, às vezes ela passaria por N procedimentos, o bebê passaria por N procedimentos sem a necessidade. E se você parar para pensar, o pré-natal do SUS, ele é muito bom. Se você seguir ali Sim, o que certinho. determina, o que é preconizado, o pré-natal é excelente. Sim. Tem exames que a paciente faz no SUS que não faz no particular. Sim. Eu ia até comentar sobre isso, né? Quando a gente fala em tecnologia leve, a gente fala muito na criação do vínculo, né? Da comunicação ali com o paciente, né? E eu vejo bastante isso, né? Nos pré-natais realizados pelo SUS. O tempo, né, que o enfermeiro ou o médico tem ali com a paciente para estar orientando, formando esse vínculo, né? Para garantir que seja realmente, né, finalizado esse pré-natal, né, adequadamente. A gente precisa entender que na fase da gestação, a mulher está numa fase vulnerável, né? Então, qualquer coisa para ela ali é uma fase vulnerável, o jeito de falar, o jeito de abordar. Então, esse vínculo criado com o profissional lá no pré-natal, ele pode mudar a trajetória do nascimento daquele bebê e de como ela vai lidar com aquilo depois, né? Que o puerpério também é uma fase super complicada. Então, sem o pré-natal não existe parto, né? Eu sempre falo assim, o pré-natal é 90%. Não tem pré-natal bom, não tem parto bom, né? Eu não sei, às vezes chega alguém... acontece de chegar a gestante pra mim, me ligando no dia do parto. Rompeu minha bolsa, você não vem assistir o meu parto? Eu falo, não acompanhei esse pré-natal, porque eu não sei o que aconteceu naquele pré-natal. Se foi um pré-natal mal realizado, porque infelizmente a gente ainda tem pré-natais ruins, a assistência ao parto pode ser impecável, mas eu posso ter um mau desfecho relacionado ao pré-natal, né? Então, não é cabível. Então, a tecnologia no pré-natal, na assistência, é importantíssima. Mas vamos falar de uma coisa antiga, né? A carteirinha de gestante. A carteirinha de gestante é uma coisa super simples, né? São as anotações com caneta. O profissional precisa caprichar na letra para o outro entender o que ele escreveu. É uma coisa tão básica, Exatamente. né? Quando eu estava na assistência, a gestante perdia a carteirinha, né? Provavelmente isso acontece ainda hoje, Sim, né? acontece. Nas minhas consultas, às vezes, elas chegam sem carteirinha. Eu falo, olha, sem carteirinha, eu não sei o que fazer para te atender, porque suas informações estão ali, né? E é uma tecnologia baixa, mas que hoje ajuda a gente muito, né? Então, a minha avó não teve carteirinha de gestante, porque ela nem exame fez, né? Então, hoje, o registro de toda a saúde da mãe e do bebê está registrada ali. E ainda, se ela esquece ou perde, a Santa Casa tem um canal de comunicação com a estratégia para conseguir os dados dela que não seria viável e não seria possível, né? Sem a carteirinha. Sim. E o benefício, fico pensando no benefício também para o bebê, né? A gente está falando bastante do parto, mas pensando aí no desenvolvimento infantil mesmo dessa criança, né? O quanto o pré-natal influencia na questões de saúde que essa criança vai vir a ter, né? Quando eu dou a aula de saúde da criança, saúde do recém-nascido, eu entro até na área da Vívia, né, de saúde da mulher, e falo um pouquinho sobre isso, né? A importância de nós orientarmos aquela gestante da carteirinha, né? Porque lá é anotado tudo e através daquilo a gente tem noção de como vai ser o nascimento daquela criança. Exatamente. Né? Se teve alguma intercorrência, se a gente vai precisar fazer o preparo daquela sala de parto de modo diferente para receber aquela criança. Né? E é isso, depois, né, a gente vê influenciando no crescimento e desenvolvimento, né, lá na saúde da criança também. Eu atendi muito o SUS, assim, hoje eu não atendo mais, mas eu atendi muito. Tanto que eu te digo que daqui a um tempo você não vai lembrar de todos. Eu não consigo lembrar. Que bom! Eu tento, mas eu não consigo. Às vezes eu encontro... Tem mães que tiveram 3 filhos comigo, né? E aí elas... Eu não lembro do nome. Do nome eu falo... Oi, bebê! Assim, e aí, nossa, você lembra dele? Eu falo, meu Deus, me ajuda a lembrar. Senhor, quem é? O menino tá desse tamanho, né? Então, assim, eu atendi muito o SUS. E o pré-natal bem feito, muitas vezes o mau desfecho no parto, ele é uma consequência do pré-natal, não é do parto. E como a Aline disse, a culpa vai cair no parto. Exatamente. Mas foi uma coisa que poderia ter sido vista no pré-natal. Quando eu atendia SUS, comecei a mudar essa questão do atendimento, né, da humanização. Deixar de fazer só aquilo que eu aprendi e fazer aquilo que era viável, né, fazer.
E aí tecnologia que a gente usa muito, música, né, na sala de parto, luz, né? Hoje a luz fica verde, fica amarela, fica fraca, fica Relaxa, forte. né? Fica apagada. Fica apagada. Então, assim, quando eu comecei a implantar isso no SUS, onde eu atendia na época, quando eu comecei a fazer, os pacientes saíam e o marido vinha e me falava assim, vou ter que pagar quanto? Eu não tenho dinheiro. Porque eles não estavam habituados com aquilo. Com aquela qualidade da assistência. Eu não né? tenho dinheiro para pagar. Hoje a gente associou, né, a humanização a pagar. Exatamente. É que eu sempre falo isso, às vezes e no Instagram aparece bastante gente recém-formada e vem conversar com a gente, né, sobre isso. Eu falo que humanização você não aprende. Não tem como aprender a humanização, né? Você nasce com ela e você vai desenvolvendo ela. Porque você não tem como aprender a ser humano, você é humano, né? E eu falo que muito da humanização a gente é se colocar no lugar do outro, né? Nós mulheres, se fosse eu parindo, os homens, se fosse minha esposa, se fosse minha filha parindo, como seria? E para a gente ser assim, eu acredito que a gente precisa usar todos os recursos que a gente tem, se a gente precisar deles, né? E aí envolve a tecnologia também. Então, às vezes a paciente fala assim para mim, Aline, mas como é que eu sei se o meu bebê tá bem, né? Não preciso daquele exame, né? Aí eu falo assim, vamos partir do início? Se o bebê tá mexendo, tá? Ele não para um minuto. O bebê tá mexendo, tá bem. Seu bebê tá bem, né? É claro que a gente vai cercando de outras informações, mas às vezes as pessoas acham que a gente precisa de muita tecnologia para garantir a segurança daquilo. E aí, às vezes, a gente, com excesso, deixa um pouco a desejar, né? Sim. E a gente tem profissionais muito bons aqui em Araçatuba, aqui na nossa região, né? Inclusive, a gente teve questão, né? Falar, o médico não faz o pré-natal, não faz o parto normal. Quando eu atendia sozinho... Mas tem muitos que fazem, né? Quando eu atendia sozinho, eu nunca tive condições de fazer o pré-natal, por falta de tempo, né? Vocês sabem. e assim, eu indicava para alguns médicos, né? Vai nesse médico. E médico que me falava, Daniel, eu não atendo parto normal. Mas fazia o pré-natal perfeito. E falava para a paciente, eu não vou fazer parto normal, tá? É cesárea se for fazer comigo. Tem todo o meu respeito, né? Tem todo o meu respeito. Quem fala que não vai fazer. Pois é, eles atendiam a paciente os 9 meses, certinho. Falavam, fala pro Daniel que tá assim, assim, assim. Então, eles iam me sinalizando. E são médicos, assim, que realmente não atendem pré-natal. Mas não atendem parto normal. Mas fazia o pré-natal impecável, não enganava a paciente, né? Então, a gente tem bons profissionais em Araçatuba, né? É que, às vezes, a paciente hoje, na nossa região, ela está sem opção de escolha para qual profissional ela vai, né? Porque, por exemplo, nós temos um número restrito de médicos que atendem parto normal em Araçatuba. Os hospitais aqui, diferente, por exemplo, quando a gente estudou, né, Aline? A gente chegava no hospital em São Paulo, a paciente vinha pra gente, a gente atendia, a gente acompanhava o parto, a gente liberava para casa, né? Depois de esse uma assunto, visita. Desculpa te cortar, Daniel, mas é um assunto que precisa chegar no interior, né? Sim. Porque em 2013, quando nós se formamos, nós fizemos estágio em São Paulo, no amparo maternal, e era uma maternidade que era tocada somente por enfermeiros obstetras e obstetrizes. O médico só vinha se a gente achava que precisasse de uma cesárea e a gente chamava o profissional médico. Que é uma coisa que não chega no interior. Hoje aqui, a paciente ela não tem opção. Por exemplo, quando eu parei de atender sozinho, e aí as pacientes que já tiveram parto comigo, e uma paciente fala para outra, né? Aconteceu isso, elas têm grupos, né? E aí elas me procuram e falam, Daniel, eu queria fazer, tô grávida de novo. Eu falo, não atendo mais. Elas falam, e agora? Né? Como faz? Né? Porque assim, eu não atendo. Os outros enfermeiros obstetras não têm essa abertura também nos hospitais, para atender no hospital. E aí são poucos médicos que atendem. Então, assim, fica bem difícil. Essa tecnologia não chegou aqui. Essa tecnologia não chegou. E eu falo assim, quanto tempo? Né? E é uma 2013, a gente era só enfermeiro. Eu lembro, era só enfermeiro, não tinha médico. E às vezes a gente chamava o médico. Eu lembro de uma situação que a gente chamou o médico e falou, doutor, muitas horas e tal, o bebê não desce, o que o senhor acha, né? Nós vamos indicar cesárea. De jeito nenhum, vai nascer. Não vou fazer cesárea, não, vou subir. Aí subia e nascia. Hoje, eu acho que a gente ainda tem muita restrição aqui no interior, dessa relação médico-enfermeiro. Né? Então, eu acho que a cultura nossa... Aqui ainda tem muito assim, de não se conversar tanto, de não se respeitar tanto o posicionamento do enfermeiro. Eu passei por uma situação num pré-natal de desconfiar que a paciente estava evoluindo para uma diabetes gestacional, solicitar o exame vir compatível com a minha dúvida, com a minha suspeita, e eu encaminhei a paciente e o especialista me devolveu a paciente
no SUS com a seguinte cartinha: não foi a sua enfermeira que diagnosticou, manda ela tratar. Então, Nossa, assim... quanta falta de ética. Então é muito compromisso. É o que eu tô falando. No interior, que a gente tá no interior, não chega. Por exemplo, quarto PPP, né? Que é um quarto onde a mulher chega, ela é internada nesse quarto, ela tem o parto e ela não sai desse quarto até ter a alta, né? É uma tem aqui em Birigui, tem esse quarto, né? Em Araçatuba não tem. Em Birigui tem alguns quartos assim, mas é uma tecnologia que é muito fácil. O acesso é um quarto, é uma cama, um banheiro e só. Eu tô lembrando, eu me formei em 2003, né? E lá em Ribeirão, na maternidade, a gente já tinha o Hospital Amigo da Criança, ela podia ir antes. Ela conhecia toda a estrutura. A gente tinha um jardim fora ali para ela poder andar no jardim durante o trabalho de parto. E a gente já tinha toda essa rotina também. Era o quarto que ela ia ter o filho, que ela ia ficar, que ela ia... Não muda, não vai para cá, dali para cá. Então, ela conhecia a equipe antes, ela conhecia o lugar. Isso dava uma segurança muito maior para essa gestante, né? E isso em 2003, gente. Exatamente. 20 anos depois, mas eu acho que ainda não tem. É muitos aspectos, né? Então, eu acredito que a gente ainda tem muita coisa para discutir para isso chegar aqui. A respeito de conselho, né? Várias coisas. Mas, principalmente, eu acho que o principal é a cultura, né? As pessoas, elas endeusam um pouco a medicina e a parte médica, né? E isso não é problema dos médicos, isso não é culpa dos médicos, é culpa da própria população mesmo, que às vezes aceita um tratamento paternalista e sem informação. Uma coisa, eu acho que é importante a gente colocar que a gente precisa muito do profissional médico. Muito. Né? Porque e que a gente tem casos realmente que a cesárea é uma necessária parceria. E que a gente vai precisar do profissional médico. Que o que eu acho que a gente precisa, o que a gente está discutindo é essa questão, às vezes, por exemplo, os países de primeiro mundo, por que eles têm alto índice de parto normal? Porque eles têm casa de parto tocado por enfermeiros obstetras. Eu trabalho com uma médica que ela diz assim, vocês me contratam para deixar a enfermeira trabalhar. Porque eu deixo ela trabalhar. Então, é para isso que vocês me contratam, para eu permitir que ela trabalhe. Porque as pessoas não entendem o funcionamento dessa logística, né? Então, o médico, quando eu preciso de uma intervenção, é ele que tem que fazer essa intervenção. Eu vou até um certo ponto. Dali em diante... É só o profissional médico. É só o médico. E aí, a gente funciona muito bem numa engrenagem onde se respeitam. É uma equipe, né? Exatamente. Mas é difícil você formar a equipe, né? Eu também hoje trabalho com uma médica e a hora que você fala assim, agora é cesárea. Ela não fala assim, não, vamos pensar, não, é cesárea. Né? Então, é difícil você casar a equipe, né? Ter esse vínculo, né? Então, por isso, os pacientes ficam meio sem opção. Né? E eu percebo também a própria questão do Brasil ser um território muito grande. Então, o que a gente percebe? Por exemplo, nós estamos percebendo que aqui, na nossa realidade, a gente tem uma dificuldade de acesso, por exemplo, a um parto domiciliar. Sim. Né? Nas grandes capitais, a gente já tem casas de parto, maternidades. Esses dias eu estava vendo fotos de uma que tinha rede também. Tipo, era uma sala de bem-estar, um quarto de bem-estar. Não tinha nada a ver com cara de hospital. Não, né? é uma casa mesmo. É uma casa. Mas, enfim, então a gente tem... Aqui, a nossa realidade, a dificuldade, às vezes, de ter acesso a esse parto quando a mulher deseja e quando ela quer, né? Ela tem dificuldade de ter acesso. Sim. Mas algumas regiões do Brasil, por exemplo, a dificuldade de acesso, por exemplo, é o profissional médico. Sim. Que, às vezes, ela precisa de uma cesárea, né? Ela precisa, às vezes... de uma tecnologia mais invasiva e não tem. Então, essa questão cultural e essa extensão territorial do Brasil de lugar para lugar. É um desafio o Brasil enorme também. É tão diferente, né, Vivian? Porque tem cidades no Brasil em que quando a paciente decide, né, e tem a equipe que atende ao parto domiciliar, a ambulância do SAMU fica na porta esperando. Se tiver uma intercorrência. Então, assim, você pensa que você está em outro mundo, né? E tem cidade... Eu tenho uma amiga aqui, a nossa amiga em comum, inclusive, da pós, que ela chamou o SAMU para uma transferência de um parto domiciliar e o SAMU chamou a polícia para ela porque ela não podia estar conduzindo parto. Você é enfermeira? Enfermeira não faz parto, vou chamar a polícia. Eu falei, mas e a mulher? Vamos e o principal aqui? Entendeu? Então, ela, inclusive, parou de trabalhar com parto por conta disso. Ela falou, Aline, a gente precisa... informar primeiro a população que a gente pode, o que não pode, para depois dar certo isso. Então, é muita coisa envolvida, né? O Ministério da Saúde, eu não me recordo exatamente a data, mas até numa tentativa, foi criado o curso de obstetrícia lá na USP, né? Então, é um curso, acho que 2 ou 3 anos só. Não é a enfermagem com a especialização, é só a obstetrícia.
para ver se conseguia melhorar os nossos índices de parto normal, colocando esse profissional no Mas mercado. hoje eu acho que não é uma falta de profissional, eu acho que tem muito, inclusive. Só que não tem abertura. Então, e isso que eu ia falar. A questão grande A cultura, eu acho que é um ponto abertura. muito importante. Mas se a gente for percebe estudar, por exemplo, na população. Por exemplo, casas de parto. Eu já fui estudar sobre casas de parto. Araçatuba não comporta uma casa de parto, porque a rede hospitalar não tem o que tem que ter na cidade para ter uma casa de parto. Então, veja só, né? É uma tecnologia que não pode chegar aqui, porque a gente não tem a tecnologia que o hospital precisava oferecer para ter esse acesso. Entendeu? Então, por exemplo, parto domiciliar aqui, muitas equipes não trabalham e não fazem porque o hospital que atende a cidade não se adequa para que aconteça. As exigências para que Exatamente, porque eu preciso ter X coisas no hospital para uma transferência de um parto domiciliar funcionando lá para que se acontecer, exatamente. Se então a gente retaguarda, né? A gente não tem essa segurança, né? Por exemplo, um bebê que está em iminência de sofrimento fetal, ele tem 20 minutos para ser tirado da barriga. Né? Aqui, em Araçatuba, as coisas são muito perto, né? A gente consegue chegar no hospital em 10 minutos, 15 minutos aí. Mas eu vou ter uma equipe preparada para tirar esse bebê de lá? Não vou ter, né? Anestesista, por exemplo, é um anestesista para cada sala, para cada cirurgia. Não tem um anestesista ali sobrando, esperando nenhuma sala para uma situação nenhuma sala. Dessa, né? E nenhuma equipe que vai olhar essa mulher com bons olhos. A equipe vai olhar essa mulher e vai fazer... de assim, ela parindo deu errado. em casa... Que animalizado. Eu já escutei muito isso. Gente, que parto animal. A mulher tá no chão, gente. Olha isso. Então, culturalmente, né? As pessoas não estão preparadas para isso aqui. Eu lembrei de uma amiga minha médica que ela estava grávida de gêmeos e ela falou que ela ia ter parto normal. Pô, todo mundo do hospital assim, ó, eu vou ter parto normal. Nossa, faz não sei quantos anos que não tem um parto normal de uma médica. Ah, não tem? Pois agora vai ter. Vocês vão ver uma médica fazendo parto. Mas a pessoa, quando ela tem uma cultura de informação, né? Eu já atendi muitas médicas que tiveram parto comigo, né? Poderia ter procurado outro médico, né? Para atender o parto dela. Existem equipes incríveis no Brasil todo, formada por enfermeiro, que os médicos procuram eles, inclusive. Então, assim, vai da cultura, né? Vai da informação. Mas eu acho que bate também naquilo que você falou, Vivian, na questão do ensino, né? Quando, até o mês passado eu dava aula, né? Para medicina. E, assim, o que a gente passa para os alunos é aquilo que eles vão conseguir trilhar, né? Exatamente. Então, assim, depende do que a gente está ensinando para o aluno. Tanto que na faculdade de medicina, quantos enfermeiros tem, né? Que dão aula para medicina, né? Então, depende muito do que a gente está ensinando para eles, como que a gente está formando esse aluno, né? E tem tudo para dar certo, né? A gente precisa de mais insistência. Só que a nossa área também, a área de enfermeiro obstetra, eu acho que é uma área, apesar de ter muitos, como a Aline falou, ela é uma área restrita. Porque se a gente pegar aqui na nossa região, a gente deve ter quantos? 50, né? Enfermeiros obstetras. Quantos que você vem atuando? Eu conheço a Aline. Mas é por isso, porque quantos tem porta? Justamente, porque, as portas se fecham. Né? Eu conheço enfermeiros que trabalham intra-hospitalar, né? Que é obstetra, é contratado como enfermeiro generalista, certo? E não tem abertura para uso de nada da parte da obstetrícia. Vamos entrar na tecnologia aí. Não pode ler um cardiatoco, não pode ter uma conduta, não pode tocar, não pode auscultar sem que o médico mande. Então, às vezes até tem profissionais, mas onde ele vai trabalhar, né? Que nem eu sou autônoma, você é autônomo, mas é difícil ser autônomo, né? A gente precisa de apoio de muitas outras pessoas para ser autônomo e dar certo, funcionar bem aquilo ali. Então, acho que é claro que formar bons profissionais é incrível e abre portas, mas a gente pode ter um boom de um monte de profissionais, de um monte de enfermeiros, um monte de obstetrizes que não tem espaço. E eu acho que aí é importante a gente falar também da nossa realidade, porque quando a gente vai para outros lugares, né, é o que vocês falaram, depende da cidade, do município. É outra visão. É outra visão. O próprio profissional tem outra visão, o próprio paciente tem outra visão daquele profissional. Aqui em Araçatuba, eu acho que a gente ainda tem um pouco dessa restrição da questão da cultura, porque às vezes a gente fala, eu sou enfermeira obstetra, grande parte da população é muito alheia, assim, ao que é, ao que significa. Enquanto em outros lugares você fala, eu sou enfermeira obstetra, as pessoas já, nossa, você faz isso, você faz aquilo, nossa, porque aqui você escuta assim, nossa,
parto? Pode. Em Você casa? vai? Em casa? Você? Aqui a gente tem muita a questão da cultura, que eu falo que a gente ainda tem receio dos pacientes de aceitar uma receita do enfermeiro. Exatamente. Né? Então, o enfermeiro faz uma receita, o paciente fica olhando para a receita e fala assim, mas você pode prescrever isso? Né? Você Então, pode prescrever. você pode fazer uma receita? Então, a gente ainda tem muito essa questão da cultura, da própria sociedade, do papel do enfermeiro, né? Então, como a Aline e o Daniel falaram, a gente ainda é muito medicalizado. Isso não é culpa da medicina, isso não é culpa dos médicos. Isso é culpa da cultural. cultura que a população criou de tudo ser medicalizado. Então, consulta boa é consulta médica, atendimento bom é atendimento médico. A gente ainda precisa de construir essa cultura de que enfermeiro faz consulta eu acho assim, que excelente. pode ser culpa da população em si, mas assim, eu acho que muita gente não tem a informação, né? Então, você não pode ser culpado de Daquilo ser que você não ignorante sabe. daquilo, né? Assim, eu acho que a tecnologia está aí para que essas questões sejam difundidas, né? Igual hoje todo mundo usa Instagram, né? Exatamente. O meu Instagram, por exemplo, era fechado. Eu falei, não, vou abrir, porque todo mundo pode ver. É informação de qualidade, gratuita, de fácil sim. acesso, né? Que as pessoas... tá De aí, verdadeira, né? E o acesso, essa questão do acesso, porque, por exemplo, a população não sabe, porque, por exemplo, não tive a oportunidade de fazer o pré-natal com uma enfermeira, não tive a oportunidade de vivenciar o parto com o enfermeiro, porque normalmente quem vivencia já tem um feedback, Sim. a gente vê que Sim. quer voltar, que quer passar com aquele Isso é uma coisa que a profissional. gente percebe no SUS, porque como no SUS o enfermeiro tem muita dessa autonomia, a gente percebe, hoje a gente tem na unidade, às vezes o paciente chega na unidade e fala assim, eu quero falar com a minha enfermeira. Eu quero passar com a minha enfermeira. Eu não cria quero um vínculo não ali. quero passar com esse médico, não quero passar com a fulana, quero passar com a minha enfermeira. Não, minha enfermeira conhece. A minha enfermeira tá de Minha férias, a sua enfermeira tá de sabe. férias, tem que ser outra. Não, então não vou passar. Então eu vou esperar. Então a gente tem, no SUS, a gente tem muito desse vínculo e dessa confiança dos pacientes. Então, no SUS, eu acho que esse conhecimento é muito mais difundido da autonomia do enfermeiro. Então, o paciente realmente cria um vínculo com a enfermeira, né, às vezes eu recebo o paciente lá que às vezes não faz parte da minha abrangência, mas como eu fiz o pré-natal do primeiro filho, aí vem atrás, não, eu quero fazer o meu pré-natal, não, eu quero que você faça o pré-natal do meu outro filho. Então, assim, é bacana esse conhecimento, porque eu acho que é um conhecimento que tem que ser mais difundido realmente para os usuários, né, para as pessoas, em geral, ter mais confiança no atendimento do enfermeiro. E o quanto que é benéfico o trabalho em equipe, né? Porque eu fico imaginando assim, eu, enquanto enfermeiro, eu estou fazendo o pré-natal de baixo risco, acompanhando ali o que dentro das resoluções e do conselho é permitido, e o meu colega profissional médico está cuidando das gestantes com risco maior, está cuidando daquela gestante, às vezes, que está chamando mais atenção para o desenvolvimento de uma hipertensão, de uma diabetes. Tem um olhar né? específico. Um olhar mais... Então, eu acho que, assim, na verdade, se complementa a assistência de qualidade e quem sai ganhando é Sim. o usuário ali do sistema, Eu né? acompanho A algumas gestante. pacientes que faz pré-natal no SUS, né? Aí eu falo assim, olha, eu queria um exame que não tem aqui na sua carteirinha, né? Aí uma das pacientes falou assim pra mim, não, a minha enfermeira é um amorzinho, vou pedir pra ela, vai fazer, tá tudo bem. Aí ela volta com o exame. Então, tipo, a gente não se conhece, né? Eu e a enfermeira, a gente não conversou. Mas ela chega lá e fala assim, eu tô acompanhando uma enfermeira obstetra, e ela pediu esse exame. Não, vai fazer. Aí ela me manda esse exame, então tem essa troca. Por foto no WhatsApp. Me manda. Tecnologia. E aí a gente consegue complementar uma assistência de qualidade, né? E aí a gente vai lá pro SUS, lá pra Santa Casa, né? E aí tem uma assistência de qualidade também. E eu nem sabia dessa tecnologia aí de WhatsApp, da carteirinha de gestante, mas eu já adorei. E que faz o atendimento rodar, né? As coisas funcionarem. A equipe faz toda a diferença. Eu tive a sorte de trabalhar com bons profissionais, médicos, enfermeiros, e a ponto assim de eu estava indo atender um parto, eu falava, estou indo atender um parto. Eu avisava, sempre tinha um médico na retaguarda, porque você não sabe se pode virar uma cesárea, né? E aí o médico, Daniel, você me chama que eu chego em 5 minutos. Então sempre tinha alguém, né? A equipe faz toda poder a contar diferença. com alguém, né? Faz muita diferença. Não, eu tenho... A gente tem grupos também, né, de enfermeiros. E eu não sei, às vezes, quando eu tenho dúvida, às vezes num parto, eu tenho um grupo que eu mando lá, fala, gente, o que eu faço agora? Tá assim, assim, assim. É gente do Brasil inteiro.
e tá lá para te ajudar. Tem enfermeiro, tem médico, tem fisioterapeuta, tem um monte de profissionais. E aí você manda, é tecnologia, né? E gente do Brasil inteiro te responde, não, faz assim, faz assado. Aí todo mundo fica assim, gente, volta para falar o desfecho. E aí, nasceu, deu certo? A gente manda, que o paciente o bebê tá em tal posição. Na hora do parto, tá em tal posição que eu faço, já fiz de tudo, atenta a tal coisa que dá certo. Eu tenho uma amiga de São Paulo que ela fala assim, amiga, manda no privado, você manda lá no grupo. Aí eu falo, tá bom, vou mandar aqui. O que tá acontecendo? Fala, tá assim, faz tal coisa. E é a tecnologia. Então, eu tenho uma pessoa que me ajuda lá no Maranhão. Que eu nem conheço pessoalmente. Nunca nem vi. E aí, imagina a experiência, o né, trabalho desses em equipe, né? Eu acho que o trabalho em equipe é essencial, tanto para o acompanhamento pré-natal, tanto para o acompanhamento pré-natal quanto para o parto. Eu sempre tive a sorte de trabalhar também com excelentes profissionais e eu acho que o relacionamento médico-enfermeiro ele tem que ser uma parceria. Né? O médico tem que saber onde ele se encaixa e a enfermeira também tem que saber aonde ela se encaixa. Né? Então, ali na atenção básica, eu tenho um relacionamento com o meu médico muito bom. Então, assim, a gente se conhece de olhar. Né? Então, chegou uma gestante no acolhimento, ele já não... Passa com a Fernanda que eu vou resolver isso daqui. Então, a gente já vai e ele sabe a hora que... Não, daqui eu entro. Então, é um relacionamento que tem... É uma engrenagem que tem que funcionar para todo mundo trabalhar bem. Eu falo que eu adoro uma equipe. Pro parto, assim, né? Nossa, pro parto, você usa o quê? Você usa o fisioterapeuta, a nutri, a enfermeira, a psicóloga, o médico, a psicóloga, a doula. E aí, já aconteceu da Nutri falar, olha, Aline, tal, a pessoa não come tal coisa. Então, e essa troca de coisas que são simples, né? Mas que vai fazer diferença. Vai fazer total diferença, entendeu? Culturalmente, às vezes é religioso, né? É psicólogo. A gente já teve algumas questões psicológicas sérias que a psicóloga traz para a equipe que a gente às vezes desconhece. Então, eu adoro uma equipe. Eu gosto, trabalhar em equipe é muito bom, né? Nossa, trabalhar em equipe é demais. Bom, pessoal, então, né, nós gostaríamos de agradecer. Olha, que maravilha. Acho que a gente tem que fazer a parte 2, né? É verdade. A continuação, porque realmente é um assunto que a gente tem muito aí para desenvolver, mas eu queria realmente, assim, agradecer a disponibilidade de vocês. A gente sabe o tanto que é corrido, né? A disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente, para a gente ter a oportunidade de levar um pouquinho de informação, de conversar um pouquinho sobre coisas tão importantes, né? Isso, eu também gostaria de agradecer, né, em nome do nosso curso de enfermagem, da coordenação, pela disponibilidade, pelo vasto conhecimento que vocês conseguiram passar um pouquinho para nós. Quem sabe, né, a gente marca depois para continuar a nossa discussão. Aproveitem aí, pessoal, os diversos podcasts e palestras que estão acontecendo aí no CIT, né? E é o que vocês trouxeram, que é a importância do conhecimento, da informação, para a gente cada vez mais desempenhar melhor os nossos papéis enquanto profissionais. Sim. Obrigada, pessoal. Obrigada.